Oi, seus chamados, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você é uma pessoa que é nova por aqui, eu te convido a se inscrever aí, clicando no botão vermelho que está abaixo, escrito inscreva-se. E peço também que ative o sino das notificações, porque assim toda vez que eu enviar um vídeo novo, o YouTube te notifica. E você pode vir aqui sempre consumir um conteúdo de qualidade. E caso ele não envie a notificação, me siga lá no meu Instagram, que é esse aqui que aparece na tela, porque lá eu sempre aviso dos vídeos novos. Então, dados os recados, vamos pro caso. Mindy Schloss nasceu no ano de 1955 em Nova York e com 25 anos ela se mudou para o Alasca, onde se formou na faculdade de medicina local. A mulher formou-se em psiquiatria e conseguiu emprego como enfermeira em um hospital de Fairbanks. Na maioria das vezes, ela tinha que trabalhar em áreas remotas, pois muitas pessoas não conseguiam visitar o hospital por conta própria. Então Mindy e seus colegas viajavam até elas usando vários meios de transporte, incluindo barcos e aviões. Ela amava seu trabalho e o fazia com máxima responsabilidade. Ao mesmo tempo, a mulher morava a quase 600 quilômetros do hospital, na cidade de Anchorage. Ela viajava para o trabalho de avião e ficava hospedada em um hotel durante a semana, voltando para casa apenas nos finais de semana. E assim, sua vida seguiu até agosto de 2007, quando Mindy, com 52 anos, estava de volta a Anchorage para passar o fim de semana, mas logo teve que voltar ao trabalho. Quando estava fora, ela sempre pedia à sua melhor amiga, chamada Jerry, que fosse até sua casa alimentar seu gato e lhe dar os remédios necessários. Então, no sábado 4 de agosto, sua amiga ligou para falar sobre o gato. No entanto, Mindy nunca atendeu o telefone. Ela não conseguiu lhe contatar durante o dia e tudo aquilo foi muito estranho. A princípio, Jerry pensou que Mindy tinha ido a algum lugar a negócios, mas ela seguia sem atender as ligações no dia seguinte. Então a amiga decidiu ir de carro até a casa dela. Como ninguém atendeu a porta, Jerry usou sua chave reserva. À primeira vista, tudo parecia normal. A casa estava em ordem, não haviam sinais de luta ou outras evidências de que algo ruim tivesse acontecido. Só na saída, Jerry percebeu algo estranho, pois a maçaneta da porta estava solta. Então a mulher resolveu apertar os parafusos com a chave de fenda e depois disso, ela foi trabalhar sem saber para onde sua amiga tinha ido. Na segunda-feira, dia 6 de agosto, Jerry ligou para o hospital onde Mindy trabalhava. Para sua surpresa, a mulher não compareceu ao trabalho, o que era completamente estranho. Ela também não contatou nenhum de seus colegas para alertá-los de sua ausência, e tudo isso indicava que algo terrível poderia sim ter acontecido com Mindy. Então, finalmente, Jerry decidiu entrar em contato com a polícia. O departamento de polícia recebeu um relatório de desaparecimento e Jerry e o detetive voltaram para a casa de Mindy. Nenhum sinal de entrada forçada foi encontrado e nada de valioso havia sido roubado. Isso eliminou a possibilidade de um ladrão ter invadido a casa da mulher. Além disso, Mindy tinha em casa alguns medicamentos que eram distribuídos apenas com receita médica, algo que qualquer ladrão provavelmente levaria, já que eram muito procurados por pessoas viciadas. Seguindo com sua busca, eles foram até a garagem, onde descobriram que o carro de Mindy estava desaparecido. Isso também era muito estranho. A mulher sempre ia ao aeroporto de táxi e usava seu carro apenas para passeios pela cidade. Sendo assim, a polícia concluiu que algo ruim realmente havia acontecido e uma equipe de cientistas forenses examinou toda a casa, tentando encontrar qualquer pista que fosse. Porém, tudo isso não trouxe nenhum resultado. Naquela época, a teoria de rapto era improvável. A polícia acreditava que Mindy provavelmente havia sofrido um acidente, já que ela costumava sair para a natureza, e o terreno geralmente era muito perigoso, já que as pessoas poderiam ser vítimas de animais ou simplesmente cair acidentalmente de um penhasco. Eles acreditavam que isso poderia ter acontecido com ela. No entanto, essa versão não ajudou em nada a polícia. Por isso, eles decidiram iniciar uma busca por suspeitos, aqueles que, em tese, poderiam estar envolvidos no desaparecimento. A primeira coisa que fizeram foi verificar Bob, um amigo em comum de Mindy e Jerry. O homem cooperou voluntariamente com a investigação e os detetives rapidamente descobriram que no dia em que a mulher desapareceu, ele estava no trabalho, a muitos quilômetros de sua casa. Quanto à hora exata do desaparecimento de Mindy, a polícia não tinha uma resposta clara. A mulher não manteve contato com ninguém desde sábado e depois de examinar seu computador, os especialistas determinaram que a última vez que ela o usou foi às 2h30 da manhã do mesmo dia.
Sem quaisquer pistas sérias, a polícia decidiu pedir ajuda ao público. Eles espalharam panfletos pela cidade com informações sobre a mulher desaparecida e também distribuíram essas informações em canais de televisão locais. Naquele mesmo dia, eles começaram a receber ligações de testemunhas, mas a maioria das pistas não levava a lugar nenhum. Pessoas relataram ter visto a Mindy em vários lugares e até mesmo em outros estados, mas nenhuma das pistas foi verdadeiramente útil. Enquanto isso, Bob e seus colegas de trabalho decidiram vasculhar a área onde Mindy poderia ter ido. Muitas vezes, ela saía para colher frutas ou simplesmente dar um passeio, e infelizmente, suas buscas não deram resultados. Os detetives decidiram seguir um caminho diferente e contataram o banco que a mulher usava. Eles pediram que verificassem se houve alguma atividade em seus cartões nos últimos dias. E aqui, finalmente algo apareceu. Na manhã do domingo, um dia após o desaparecimento de Mindy, alguém sacou $500 de seu cartão de débito, o valor máximo possível para um saque em um período de 24 horas. A polícia recebeu imediatamente as imagens da câmera do caixa eletrônico do banco e tiveram uma visão assustadora. Acontece que quem fez o saque foi um homem e não Mindy. Seu rosto estava coberto por uma bandana, sendo impossível identificá-lo. Ele abaixou a bandana somente depois que seu rosto saiu do campo de visão da câmera. Sendo assim, a polícia não tinha escolha a não ser esperar que essa pessoa tentasse utilizar novamente o cartão. Enquanto isso, os detetives receberam outra dica. Eles souberam pelos colegas de Mindy que a mulher planejava reformar sua casa e contratou alguns trabalhadores. Em algum momento, ela teve um conflito com o gerente sobre o custo da obra. Mais tarde, Mindy admitiu aos colegas que tinha medo dele porque ele se comportava de maneira estranha durante as visitas à casa dela. A polícia verificou o homem, mas descobriu que ele tinha um álibi sólido para o dia em que a mulher desapareceu. Eles também questionaram outro trabalhador que foi até a casa dela na sexta-feira por volta das 19 horas. O homem também não estava envolvido e não conseguiu se lembrar de nada suspeito naquela noite. Sem ter mais o que investigar, os detetives ficaram esperando por outra pista, e a segurança do banco os informou que mais $500 foram sacados do cartão de Mindy no início da manhã daquele dia. Dessa vez, era em um caixa eletrônico diferente. Depois de estudar as imagens da câmera de vigilância, a polícia percebeu imediatamente que era o mesmo homem da primeira vez, porém havia algo estranho na gravação. O homem sacou o dinheiro e saiu, mas em poucos segundos voltou ao caixa. Ele caminhou por um tempo, apertou botões e saiu novamente. Ao ligar para o banco, os detetives descobriram o motivo desse estranho comportamento. O desconhecido esqueceu de retirar o cartão e, nesse caso, o caixa eletrônico o engole para evitar o roubo. O verdadeiro proprietário pode recuperá-lo entrando em contato com o banco com sua identidade. E é claro que essa não era uma opção para o criminoso, então ele perdeu o acesso à conta de Mindy. Dessa vez a polícia conseguiu encontrar uma testemunha. A pessoa se dirigiu até o mesmo caixa eletrônico quando o homem saiu. Segundo a testemunha, ele subiu em uma bicicleta e foi embora. E essa foi uma pista muito significativa, uma vez que a maioria das pessoas viajava de carro ou a pé. Mas todas essas informações não foram suficientes para chegar mais perto da solução naquele momento, e os detetives decidiram entrevistar todos os moradores da região de Mindy. Eles pediram às pessoas que se lembrassem de qualquer coisa estranha ou indicassem algum vizinho suspeito. Para sua surpresa, muitos moradores citaram uma casa específica localizada bem ao lado da casa de Mindy. Segundo eles, lá aconteciam festas constantemente e os moradores estavam sempre fazendo barulho e perturbando a ordem pública. Os detetives foram até a casa e descobriram que um número bastante grande de pessoas morava lá, mas nem todas estavam dispostas a falar com a polícia. Em seguida, os detetives procuraram uma mulher que morava em frente àquela casa. Ela disse que não viu nada suspeito, mas seu comportamento mostrou que ela estava muito nervosa. No dia seguinte, a mulher ligou para a delegacia e pediu que os detetives a encontrassem, mas não na casa dela. Eles se reuniram em outro lugar e a mulher contou uma história terrível. Pouco antes da visita dos detetives, um homem que morava do outro lado da rua veio vê-la. Ele disse que a polícia estava andando pela área e pediu que ela não contasse que ele morava lá. Quando questionado por quê, ele afirmou que estava em liberdade condicional
e não queria que a polícia soubesse sua localização. À noite, a mulher ouviu alguém caminhando na varanda de sua casa. Ela olhou pela janela e viu que era o mesmo homem. Ele ficou parado, olhou pelas janelas e saiu. A mulher ficou muito assustada e decidiu contar aquilo à polícia. Os detetives descobriram que o homem em questão era Josh Wayne, que tinha 27 anos na época. Depois de examiná-lo no banco de dados, descobriram que há 7 anos ele havia sido julgado por tentativa de homicídio. Depois ele foi acusado de agredir uma mulher, mas o júri o absolveu. Como resultado, Josh foi acusado de adulterar provas e condenado a 6 anos e 5 meses de prisão. Depois de passar 3 anos atrás das grades, ele foi libertado. Com isso, os detetives imediatamente o identificaram como o principal suspeito no caso, e depois de conversar com seus colegas, eles descobriram detalhes assustadores que o deixaram preocupados. A polícia descobriu que Josh não tinha carro e andava principalmente de bicicleta, mas quando a polícia começou a procurá-lo, o homem desapareceu sem deixar rastros. No dia 9 de agosto, a polícia conseguiu repentinamente outra pista. Um motorista de caminhão local ligou para eles e disse que avistou o carro de Mindy em um estacionamento perto do aeroporto. Ele viu a fotografia nos jornais e reconheceu imediatamente o veículo. Os detetives chegaram ao local e confirmaram que o carro realmente era o de Mindy. Eles também notaram que uma câmera de segurança estava apontada para o estacionamento de um prédio próximo e solicitaram sua gravação. A gravação mostrou que no dia 4 de agosto, um homem entrou com o carro no estacionamento, saiu dele e limpou a maçaneta da porta. Aparentemente, ele apagou suas impressões digitais. Infelizmente, a qualidade da gravação era horrível e não permitia ver seu rosto. A perícia examinou o veículo em busca de impressões ou evidências de DNA e eles conseguiram extrair algumas amostras. No entanto, a análise iria demorar um pouco e não havia garantias de que seriam úteis no caso. A bolsa de Mindy também foi encontrada no carro que estava no banco do passageiro, o que poderia indicar que a mulher esteve junto com o agressor dentro do veículo. Não tendo recebido o resultado desejado com o uso de ferramentas de análise modernas, os detetives decidiram usar cães farejadores. Poucos acreditaram no sucesso dessa ideia, pois já havia se passado uma semana desde o desaparecimento da mulher. No entanto, por falta de outras opções, eles ainda recorreram aos cães, e o cão foi levado aos caixas eletrônicos de onde o desconhecido sacou o dinheiro, bem como ao carro de Mindy. O cachorro sentiu o cheiro e desceu a rua em direção à casa da mulher, localizada a 3 quadras daquele local. Farejando a porta da frente, ele foi direto para a mesma casa onde Josh Wayne morava. Os detetives não acreditaram no que estavam vendo. O cão indicou claramente que Josh esteve no carro de Mindy, perto da casa dela e perto dos caixas eletrônicos. No dia seguinte, a polícia repetiu a experiência com outro cão de busca e o resultado foi o mesmo. Embora não fosse uma prova clara que funcionasse no tribunal, os detetives decidiram não perder tempo e obtiveram um mandado de prisão para o suspeito. Após revistarem a casa dele, encontraram a jaqueta que o desconhecido usava nas imagens dos caixas eletrônicos. No bolso havia um cheque para sacar dinheiro do cartão de Mindy e em seguida descobriram um relógio de ouro feminino e imediatamente mostraram ele a Jerry, que confirmou que o relógio pertencia à sua amiga. E os especialistas conseguiram comparar amostras de DNA encontradas no volante do carro com amostras de itens em sua casa, e elas coincidiram. Isso indicava que Josh de fato esteve no carro da vítima desaparecida. Essas provas já eram muito graves e a polícia concentrou todos os seus esforços na captura do suspeito. Folhetos com sua imagem foram espalhados por toda a cidade e vários outdoors foram alugados. Segundo os detetives, essa foi uma das maiores caçadas humanas da história do Alasca. Quase todos os encarregados da aplicação da lei trabalharam nessa operação e a certa altura a polícia divulgou fotos das câmeras do caixa eletrônico e quase imediatamente uma mulher chamada Lisa se aproximou deles. Ela disse que conhecia Josh e tinha certeza de que era ele na foto. O importante aqui é o fato da polícia não ter identificado o suspeito. Então, ela estava falando a verdade. Ela, de fato, sabia que aquele era Josh. Outro conhecido dele contatou a polícia com uma confissão. Na última semana, aquela pessoa teria o ajudado a se locomover pela cidade, transportando em seu carro.
Um dia ele deixou a mochila em seu banco de trás e, ao olhar por curiosidade, a pessoa viu vários recibos de caixas eletrônicos, bem como um telefone. Na galeria de fotos tinha uma foto de Josh segurando uma arma, e os detetives, que já estavam preocupados com a possibilidade do suspeito atacar outra pessoa, ficaram ainda mais alertas ao saber que ele estava armado. A polícia tentou convencer a namorada dele a ajudá-los a capturar o Josh. Eles queriam que a garota levasse um gravador e fosse com ele a uma reunião, onde ela tentaria fazer com que ele falasse sobre o que fez com Mindy, mas a garota estava muito assustada e recusou. No entanto, ela logo teve que participar contra a sua própria vontade. No dia 2 de setembro do mesmo ano, Josh foi até a casa dela e começou a exigir sua mochila de forma muito agressiva. Considerando que a garota entregou à polícia, ela teve que inventar uma desculpa na hora. Percebendo que ela não estava com a mochila, Josh pediu para levá-lo para algum lugar onde ele poderia se esconder, mas a garota recusou. Em vez disso, ela o convidou para ficar em sua casa, mas Josh suspeitou que algo estava errado e foi embora. A jovem percebeu que não estaria segura até que a polícia o pegasse, por isso ela decidiu segui-lo silenciosamente em seu carro, chamando os detetives no caminho. Em algum momento, Josh chegou à casa de um amigo e entrou na residência. Naquela época, a polícia, as forças especiais e o FBI já haviam começado a se dirigir para o local. Todos temiam que o suspeito não desistisse sem lutar, e seus temores foram confirmados. Usando uma arma, Josh fez duas pessoas que estavam na casa com ele como reféns. Um advogado foi convidado para negociar e depois de algumas horas conseguiu convencê-lo a se render. Durante o interrogatório, Josh praticamente não falou com a polícia, mas os investigadores não tiveram pressa em acusá-lo. Eles já acreditavam que a Mindy não estava mais com vida, mas sem um corpo seria extremamente difícil provar isso. Portanto, Josh foi acusado apenas de roubar o cartão do banco dela. Enquanto isso, um agente do FBI decidiu usar um truque. Ele listou as acusações para Josh, que disse que era tudo mentira. Em seguida, o investigador afirmou ter provas que confirmavam que foi ele quem retirou o dinheiro do cartão de outra pessoa, e a própria Mindy foi à polícia com um depoimento sobre o roubo do cartão. Ao ouvir isso, o suspeito sorriu e perguntou que jogos eles estavam tentando jogar. A partir dessa reação, o agente finalmente se convenceu de que Josh havia de fato ceifado a vida da Mindy, mas a polícia ainda precisava encontrar o corpo dela para acusá-lo de homicídio, então eles tiveram que correr contra o tempo. Havia nevado muito nos últimos dias e eles não teriam chance de encontrar o corpo de Mindy se eles fossem cobertos pela neve. Porém, no dia 13 de setembro, a polícia recebeu uma ligação de um eletricista que trabalhava perto da cidade de Wasilla, a quase 100 km de Anchorage. Ele avistou o corpo de uma mulher em uma área arborizada e imediatamente pensou que fosse Mindy, e os especialistas confirmaram que ele estava certo. A vítima, de fato, era Mindy Schloss. Como resultado do exame médico, descobriu-se que a mulher havia sido baleada. Depois que a bala foi recuperada, foi determinado que ela havia sido disparada da mesma arma com a qual Josh foi preso. Agora a polícia só precisava entender como se desenrolaram os acontecimentos que levaram à morte de Mindy. Enquanto os especialistas continuaram a estudar cada centímetro de sua casa, tentando detectar qualquer vestígio da presença de Josh, eles tiveram que coletar quase todos os fios de cabelo no chão da casa e depois examiná-los um por um no laboratório. Demorou vários meses, mas eles conseguiram localizar um fio de cabelo que pertencia ao Josh, confirmando por análise de DNA que ele esteve na casa da vítima. Então, no dia 18 de maio de 2008, 10 meses após o crime, Josh foi finalmente acusado do caso e foi levado ao tribunal. Ao reunir testemunhas contra ele, ocorreu uma situação inusitada. Sua ex-namorada Lisa, que o identificou por uma foto perto do caixa eletrônico, se recusou a testemunhar no tribunal. Ela visitava regularmente o ex-namorado na prisão e a certa altura o casal anunciou sua intenção de se casar. Os investigadores ficaram chocados com essa reviravolta, mas entenderam rapidamente o que estava acontecendo. A Constituição dos Estados Unidos permite que parentes não testemunhem uns contra os outros, e aparentemente Josh convenceu Lisa a se casar com ele justamente por esses motivos. No entanto, havia um problema para eles. Pouco depois de consumado o casamento, ele foi declarado inválido porque os casamentos com prisioneiros eram proibidos pela lei estadual.
mas os detetives se perguntaram por que o Josh estava tão interessado em evitar que Lisa tivesse que testemunhar. Os investigadores tentaram fazê-la falar, mas a princípio não tiveram sucesso. No entanto, em algum momento, a própria Lisa os contatou e afirmou que Josh havia confessado a ela sobre o ataque durante uma de suas visitas à prisão. Segundo a sua história, houve uma festa em sua casa na noite de sexta-feira. O Josh, que não tinha nem onde cair morto, decidiu invadir a casa da vizinha e roubar alguma coisa. Essa casa era a da Mindy. Josh abriu a porta e começou a vasculhá-la, mas em algum momento a Mindy entrou na sala e ele percebeu que se a deixasse viva, não seria capaz de evitar a prisão. Ele não queria voltar para a cadeia, então agarrou a mulher e a levou ao banheiro, onde amarrou suas mãos. Em seguida, o criminoso foi até sua casa buscar uma pistola, levando vários itens para o roubo. Antes de voltar para a casa de Mindy, ele colocou sacolas nos pés e as prendeu com fita adesiva para não deixar marcas. Ele levou a mulher para a garagem, a colocou em seu próprio carro e saiu da cidade. Depois de uma hora dirigindo, ele parou em uma área arborizada e tirou Mindy da estrada, onde se livrou dela. Josh então voltou para a casa dela, limpou-se, passou o aspirador no carpete e saiu. O julgamento dele começou apenas na primavera de 2009. A promotoria ofereceu um acordo a Josh, onde ele confessaria o crime contra Mindy e outra mulher 7 anos antes, em troca de não receber a pena de morte. Assim, as autoridades esperavam encerrar 2 casos de uma vez, e o Josh concordou. Como resultado, ele foi condenado a 99 anos de prisão sem possibilidade de liberdade condicional. Ao ouvir o veredito, Josh chorou, mas a certa altura a situação ficou muito mais complicada. Quando o juiz o chamou de covarde por tirar a vida de 2 mulheres, o criminoso deu um pulo e gritou: "E os homens que eu matei?" Nesse momento, os advogados o agarraram e o obrigaram a permanecer em silêncio antes que dissesse mais alguma coisa. Esse grito assombrou os detetives por 5 longos anos, até que em 2014 o próprio Josh ofereceu às autoridades um novo acordo. Ele concordou em confessar o ataque a 3 homens se fosse transferido para uma prisão federal. Considerando que o pedido era insignificante, as autoridades concordaram. Josh disse que ceifou a vida de um homem em Anchorage no ano de 1994, quando tinha 14 anos. Ele cometeu o crime seguinte em 1999 e o terceiro homem um ano depois, no mesmo dia em que teria ceifado a vida de uma mulher. Os 2 primeiros homens foram identificados, mas a identidade do terceiro ainda permanece um mistério. Os investigadores não têm dúvidas de que Josh está realmente envolvido nesses crimes e ainda se questionam se ele fez mais vítimas ou não. Então esse foi o vídeo de hoje, espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como narro os casos e jamais do que acontece. Se você gostou, eu peço que deixe um like, se inscreva no canal, mande para todos os seus amigos, me siga nas redes sociais. Se quiser apoiar o canal, temos várias opções como Pix, seja membro, valeu demais e apoia-se. Pode você escolher qual delas é a melhor. Por hoje é só, até a próxima e tchau!